Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira aqui no Instagram. Hoje a gente tá começando um pouquinho atrasada, né? Mas é porque eu tava numa aula e a aula terminou agora. Mas vim correndo pra cá e tô aqui pra gente poder conversar, né? Toda quarta-feira, melhor dizendo, a gente tem aqui nosso encontro. Então, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 elementos, né, que não podem faltar na rotina do TDAH, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, que não pode faltar na rotina do TDAH é o tema do nosso encontro de hoje. E a gente vai conversar sobre isso. Já aproveito para te convidar a estar comigo toda quarta-feira aqui, né, às 18 horas, para a gente conversar, para te bater esse papo de mãe TDAH, conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E você que é profissional, psicóloga, psicopedagoga, toda sexta-feira a gente tem o nosso encontro de profissional para profissional. A gente vai falar sobre psicoeducação, como que a gente explica, né, psicoeduca os pais de crianças com TDAH. Então é o tema da nossa live de sexta-feira de profissional para profissional. Eu te espero aqui no Instagram. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui, tá? E você que está aí me acompanhando, eu vi que entrou aí psicopedagogas, né, psicólogas. Nós estamos com as inscrições abertas para a Semana da Orientação de Pais TDAH, que é um evento online gratuito que vai acontecer no dia 29, 30 e 31 de agosto, para psicólogas e psicopedagogas, tá bom? A gente vai falar sobre orientação de pais, como que a gente faz orientação, o que é orientação de pais, qual a diferença de orientação para treinamento, e a gente vai falar sobre isso, então não perca essa semana, ela tá incrível, mas para você participar é importante que você faça a sua inscrição. Então vai lá no link da minha bio aqui do Instagram, tem lá um linkzinho para você entrar no nosso grupo de psicólogos e psicopedagogos, grupo exclusivo da nossa semana. Lá no grupo você vai receber o link, todas as informações, né, sobre a semana, vai receber o link de acesso da nossa aula, porque não vai ser aqui pelo Instagram, vai ter um link exclusivo e também você vai receber materiais, enfim, tem muita coisa ali exclusiva para as pessoas que se inscreverem nessa semana, que é totalmente gratuita. Então, eu te convido, psicóloga, psicopedagoga, a participar comigo, tá? Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui. Eu avisei lá no meu grupo do WhatsApp que eu tava atrasado um pouquinho, que eu tava terminando uma aula, mas tô aqui, tô aqui. Pra gente conversar, deixa eu só abrir meu material aqui. Peraí. Pra gente poder começar e conversar. Aqui, já abri. Ó, lembrando, né, pra quem tá acostumado aqui já sabe, mas quem tá chegando aqui novo, né, nosso Papo de Mãe TDAH é uma conversa, então eu vou trazer aqui, né, algumas orientações para vocês, mas é importante que você interaja comigo, interaja aqui com todo mundo, né, coloque sua pergunta, seu comentário, pra gente conversar mesmo, tá? Fique à vontade, eu vou ler todos os comentários, vou responder as perguntas e a gente vai conversando. O nosso tema hoje é sobre rotina de crianças com TDAH e o que não pode faltar na rotina, tá bom? Então, a gente vai começar sobre esse assunto. Pode colocar sua dúvida aí, pode colocar seu comentário, tá? Para a gente poder começar, e antes de eu falar, né, dos 5 elementos que não podem faltar na rotina do TDAH, é importante eu explicar para vocês, falar para vocês, né, frisar com vocês a importância da rotina para a criança com TDAH. Na verdade, para qualquer pessoa que tem TDAH, a organização da rotina é o nosso primeiro passo, né? A primeira coisa que a gente faz, seja criança, seja adolescente, seja adulto, é olhar para essa rotina e organizar essa rotina de uma forma estratégica. Porque a rotina, ela pode estar alguns elementos da rotina, elas podem estar funcionando como gatilhos para determinados problemas, determinados comportamentos disfuncionais,
E alguns elementos da rotina também podem estar intensificando alguns sintomas. Então, olhar para a rotina é o primeiro passo de qualquer profissional que atenda crianças com TDAH. Tá? Então, você psicóloga, você psicopedagoga, é importante que você olhe para a rotina, tá? Dessa criança logo no início dos atendimentos. E aí, claro, você que é mãe de TDAH, muitas vezes ouve, né, tanto nas redes sociais, ou até mesmo dos profissionais, que é importante, né, falar da rotina, organizar a rotina, e às vezes parece que é uma coisa tão batida, né, porque todo mundo fala disso, e a gente muitas vezes não entende o quanto isso é importante, né? Mas vou dizer para vocês, se tem algo potente para a gente trabalhar com a criança, né, que vai minimizar muito, né, os problemas que a gente enfrenta aí no dia a dia, é olhar e organizar a rotina de uma forma estratégica. Oi, Adriana, voltando para casa em sua companhia. Que bom que você está aqui comigo, a Luana também. Muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Então, olhar para a rotina é essencial, é o primeiro passo. Claro que a rotina ela é muito mais do que o que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas eu vou tocar em alguns pontos da rotina que são essenciais, que a gente não pode deixar de fora, porque são pontos que vão ajudar, né? Se fizer parte da rotina de forma adequada, vão ajudar muito no tratamento da criança. Não é tratamento, mas ajuda no tratamento. E se não tiver dentro da rotina ou se tiver de uma forma inadequada, podem atrapalhar muito o desenvolvimento da criança com TDAH, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, né? Eu sempre explico aqui. Peraí que tem um negocinho no meu olho. Eu sempre explico aqui que a criança com TDAH, ela possui baixo recurso cognitivo. O que significa isso? Que o combustível cerebral, né, que são os neurotransmissores, a tal da dopamina e outros, né, esse combustível cerebral, ele tem em baixa quantidade. E o fato dela ter, né, baixo recurso cognitivo, né, baixo combustível cerebral para fazer esse cérebro funcionar de uma forma eficiente, né, acaba fazendo com que a criança ela tenha dificuldade em engajar em determinadas tarefas, né, iniciar, permanecer e terminar determinadas tarefas do dia a dia, principalmente aquelas tarefas que ela não tem afinidade, ela não gosta, né? São tarefas mais chatas, são tarefas que às vezes vão exigir um pouco mais de esforço, né? Tanto físico quanto cognitivo dessa criança. Então, essa baixa de recurso cerebral, né, de combustível cerebral, além, né, de ter essa baixa, acontece uma outra coisa com o cérebro TDAH, que é gastar muita energia, gastar muito combustível para fazer coisas que as outras pessoas fazem e não gastam tanto. Então, eu sempre comparo o cérebro TDAH como se fosse um tanque de combustível de um carro que está meio desregulado. Então, é como se esse cérebro, né, do TDAH fosse um tanque de combustível que tem pouco combustível, então ele tem um combustível cerebral em quantidade menor, e a quantidade que tem, ele gasta muito quando vai realizar essas tarefas que são mais chatas, que são mais monótonas, repetitivas, tarefas que exigem um pouco mais de esforço da criança, que ela não gosta, que ela não tem interesse, que ela não está motivada para realizar. Então, é como se esse cérebro fosse um tanque de combustível de um carro que bebe muito, sabe? Sabe aquele carro que para fazer o mesmo percurso que um outro carro gasta mais combustível? É como se fosse o cérebro TDAH. Ele gasta muita energia, gasta mais combustível cerebral para realizar as tarefas do dia a dia. E incluindo nessas tarefas as atividades que ele tem que fazer algum tipo de escolha, que ele tem que se organizar, que ele tem que planejar. Então, por exemplo, uma coisa simples, que acontece com todo mundo de manhã, né? A gente acorda, a gente escova dente, toma café de manhã, né?
Isso acaba se tornando um hábito pra gente. Mas se uma criança com TDAH tiver que parar todo dia de manhã para decidir, para pensar, para se organizar, se ele acorda e ele escova o dente primeiro, depois ele se arruma. Aliás, ele escova o dente, se arruma, arruma a cama, arruma as coisas para ele tomar o café, arruma o material para ir para a escola. Essa ordem, essas escolhas do que fazer primeiro, do que é prioridade, tudo isso gasta mais energia cerebral dessa criança, gasta mais combustível. Então, enquanto uma criança que não tem TDAH, ela faz essas escolhas gastando uma quantidade de combustível cerebral, a criança com TDAH acaba gastando muito mais para fazer a mesma coisa. Então, quanto mais a gente tornar essas atividades automáticas, né? Tornar isso um hábito. Então, eu acordo, eu já vou automaticamente escovar o dente. Eu não paro para pensar se eu vou escovar o dente ou se eu vou tomar café primeiro. Se eu escovo o dente antes do café ou depois do café. Então, se eu torno isso automático para a criança, através da rotina, eu consigo dar tanto previsibilidade para ela do que ela tem que fazer, ela não precisa parar para pensar e decidir, se organizar, se planejar, quanto eu também vou estar ajudando esse cérebro a economizar combustível, a economizar energia cerebral para usar naquilo que realmente é importante ela pensar, ela se organizar e ela decidir e ela escolher, né? Então, quando a gente organiza a rotina, a gente justamente faz o quê? A gente organiza o dia da criança de forma que ela sabe o que ela tem que fazer previamente. Então, ela não vai precisar decidir, né? Ó, a mãe colocou aqui, ó, meu filho sempre diz assim, eu não sei o que decidir. Porque no cérebro TDAH, quando ele está diante de duas opções, ele tem dificuldade de definir o que é prioridade. Então, vamos pensar assim, né? Se você fala para o seu filho, filho, olha, você tem uma atividade de casa para fazer. Você escolhe, ou você brinca e depois você faz atividade, ou você faz atividade e depois você brinca. Se você dá essa opção de escolha para o seu filho, o cérebro dele vai olhar para essas duas atividades, brincar e fazer a lição, e vai dizer o quê? Peraí, o que é prioridade para mim? Ele não vai pensar que a prioridade é fazer o dever de casa. Ele vai pensar que a prioridade é brincar. Por quê? Porque o cérebro TDAH busca recompensa imediata. Busca atividades que vai ter um prazer para ele, uma recompensa para ele. Então, no critério de prioridade para o TDAH, é fazer aquilo que ele gosta mais, que ele tem mais motivação, e não necessariamente aquilo que realmente é prioridade, ok? Então, isso não quer dizer que a gente vai ter que decidir tudo para a criança. A gente pode ajudar a criança a decidir, e depois que aquilo foi decidido, aquilo vira uma rotina. Então, eu já resolvi, junto com a família, muitos problemas de dificuldade de fazer dever de casa somente ajustando a rotina da criança. Criança com TOD, inclusive, eu já acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Várias vezes, várias vezes, de um caso que eu acompanho de uma criança com TOD que tinha muita desregulação emocional quando ela chegava da escola, porque ela chegava da escola e fazia o dever de casa à noite. E aí o que acontecia? Porque de manhã não tinha como fazer e tal, então ela fazia sempre à noite. Então tinha guerras terríveis com a família. Era o pai, a mãe e a criança brigando a noite toda por causa daquilo. E quando a gente ajustou a rotina e colocou o dever de casa imediatamente após ela chegar da escola, então ela chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia era o dever de casa. Então, a primeira obrigação, acabava a obrigação, ela ficava livre para brincar, para jantar, tinha o horário dela, né, que ela podia fazer o que ela queria. Isso foi o suficiente para a gente eliminar, nesse caso foi eliminar, a palavra foi eliminar mesmo, os problemas
de fazer o dever de casa e os problemas de desregulação emocional no final do dia, por conta da mãe, do pai mandar fazer o dever de casa, mandar desligar a televisão, mandar sair do videogame, mandar sair do celular para fazer o dever de casa. Porque depois que ele entrava no jogo, depois que ele entrava no celular, para tirar para ele fazer o dever de casa era mais difícil. Então, a regra, o combinado era primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, ele cumpria a obrigação, fazia ali a atividade rapidinho dele e tinha todo o tempo livre, sem interrupção, até a hora de dormir. Isso foi o suficiente para o caso desse meu paciente. Não quer dizer que vai funcionar com todas as crianças. Mas o fato da gente ter organizado isso, né, definido isso, né, o que ia acontecer no final do dia dele e tornado isso rotina, fez com que essa criança automatizasse esse comportamento. Então, hoje, não precisa mais a mãe mandar. Ele já chega e já sabe o que ele tem que fazer. Né? Claro, pode ter um dia que ele está mais preguiçosinho, né? Um dia que ele está menos afim. Isso é normal, gente. Até com a gente é assim. Né? Tem dia que eu estou mais afim, tem dia que eu estou menos afim. Isso acontece. Mas, de uma forma geral, no dia a dia, a coisa acontece de uma forma tranquila e a gente acabou com esse problema, tá? Por conta de uma organização, um ajuste na rotina dessa criança. Então, ajustar a rotina não é só para a criança realizar as tarefas, mas para que ela também tenha recurso cognitivo. A gente economiza combustível cerebral dessa criança para ela usar naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente ela precisa usar aquele recurso, tá? Porque às vezes a gente desgasta a criança tanto nas pequenas coisas do dia a dia, que são essenciais, como escovar o dente, por exemplo, né? A gente não pode deixar a criança escovar o dente, óbvio, né? Mas a gente se desgasta tanto com essas pequenas coisas, com qual roupa vai vestir, né? Enfim, que a gente acaba... a criança acaba ficando com pouco combustível cerebral para usar na hora de fazer um dever de casa, por exemplo. Então ela não consegue parar, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ficar quieta ali, ela não consegue se concentrar na atividade. Por quê? Porque ela não tem recurso cognitivo suficiente para manter a atenção, para manter a concentração, para ativar a memória dela, para ela conseguir ficar sentada ali por um tempo. Então, muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, sempre que a gente atende uma criança com TDAH, a gente precisa olhar para essa rotina, tá? E a rotina, quando a gente fala de rotina, a gente não está falando de uma lista de tarefas com horários, tá? Então, cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pega lá, faz a rotina da criança, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, faz aquela lista de tarefas e a criança tem que cumprir aquilo tudo. Criança, quando vê lista de tarefa muito grande, o cérebro dela é como se fizesse um bug, desse um bug e bloqueasse e gerasse resistência. Porque se eu tenho que fazer isso tudo durante o dia, eu nem começo. Prefiro nem começar. Porque eu não vou dar conta disso tudo, é muito cansativo, é muito chato. Então, rotina é a gente pensar de forma estratégica aquilo que é essencial. Organizar, é claro, pra gente que é adulto, né? Eu faço assim com a mãe, ó, a gente faz a rotina total com você que é adulto. Mas a criança, ela vai ter acesso à rotina daqueles pontos chaves, aquilo que a gente realmente quer trabalhar com ela, para que ela não fique com essa sensação de que o dia dela está todo cronometrado e que agora deu 1h50 ela tem que fazer uma coisa, 2h10 ela tem que fazer outra coisa, tá? Ó, a Vanessa colocou, fiz a lista e não funcionou. E não vai funcionar. Sabe por quê, Vanessa? Tem uma regrinha que eu sempre falo aqui, né? Sempre falo para as mães, que é o seguinte: o que funciona para os outros nem sempre vai funcionar para quem tem TDAH. Nem sempre vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. A gente precisa pensar de forma estratégica, né, com orientações que são específicas para o cérebro, para o funcionamento do cérebro TDAH, tá? Eu tenho um curso, eu chamo de mini curso, mas na verdade ele é um curso mesmo, que é para mães, tá? Não é para psicólogo, não é para psicopedagogo, apesar de que tem vários profissionais fazendo esse curso. Tudo bem, vocês são muito bem-vindas. Mas é um curso que eu criei voltado para mães de TDAH, explicando todo o passo a passo de organização de rotina para crianças com TDAH, tá?
Se você tiver interesse em fazer, é um curso... Gente, só vou dar uma dica para vocês. Até esse mês de agosto, porque mês que vem eu vou reestruturar o curso, então ele vai mudar. Mas até o final de agosto, o curso está custando menos de R$100. Só para você ter uma noção. É menos do que uma consulta. Então, se você tem interesse nesse curso, vai lá no link da minha bio aqui do Instagram. Você vai clicar, vai aparecer um menuzinho e tá lá escrito mini curso metas. Não sei se está escrito meta, mas acho que é de rotina para TDAH. Curso de rotina para TDAH, uma coisa assim. Tá escrito lá, e aí você clica e faz a inscrição, que você vai ter acesso a todo o material. O curso já tá todo gravado, tá todo prontinho na plataforma, tá? Porque ali eu explico passo a passo tudo, tá? De tudo que precisa, de tudo que tem que ter né, na rotina, e como você pode fazer uma coisa que é espetacular para o TDAH, que é a gamificação da rotina. Transformar a rotina num jogo para a criança ficar mais motivada ainda a participar da rotina, ok? Mas aí tem um passo a passo lá, né? Não tem como eu explicar aqui passo a passo de tudo que tem, porque é um curso mais extenso, tá bom? Mas se você quer saber um pouco mais sobre rotina de TDAH, no meu canal do YouTube, tem várias lives que eu salvei lá no canal do YouTube sobre rotina, tá? Com dicas práticas, com orientação. Então você pode procurar lá que você vai achar várias lives para você poder assistir e já ir, né, entendendo um pouco sobre rotina e até usando aí no seu dia a dia, tá bom? Olá, Eliane, boa noite. Dúvidas sobre acesso ao curso, como fazer inscrição, se não achar no link da minha bio, me chama no privado que eu mando mensagem para você, explico direitinho, tá? Então vamos lá. O que eu quero falar aqui hoje, né? Então eu falei da importância da rotina, que é essencial, que não é uma lista de tarefas, que é uma rotina estratégica, que a gente às vezes não mexe no todo, a gente mexe às vezes em alguns detalhes. A criança com TDAH, ela tem muita dificuldade de fazer transição de tarefa, mudar de uma tarefa para outra. E mesmo que seja tarefa, não necessariamente é uma tarefa que ela gosta para uma que ela não gosta. Qualquer mudança de tipo de tarefa, a criança com TDAH tem mais dificuldades. Então, quando a gente olha para a rotina e pensa a rotina, a gente também pensa nessas transições, tá? Para facilitar essa transição de tarefa da criança com TDAH, ok? Mas aí eu quero falar de 4 elementos, aliás, 5 elementos, falei 4, mas são 5. 5 elementos que são essenciais, né, que não podem faltar na rotina do TDAH. Coisas que a gente precisa olhar, tá? Porque às vezes a gente tá olhando para a rotina e tá assim: ah, Juliana, meu filho tem problema na hora do banho. Ah, meu filho tem problema na hora de escovar o dente. Meu filho tem problema na hora de fazer o dever de casa. Às vezes a gente tem problema em vários pontos da rotina, né? E a gente vai olhar para isso, claro, né? A gente vai olhar para isso, vai trabalhar com esses pontos. Mas antes disso, a gente precisa organizar a rotina da criança com 5 elementos que são essenciais e que vão ajudar a criança a repor, a economizar e a repor esse combustível cerebral que a gente já falou que ela tem em baixa quantidade, que são, né, os neurotransmissores, em especial a dopamina. Existem outros também, mas eu vou focar na dopamina, que é o principal, tá? Então, esse combustível cerebral que a criança precisa para executar as tarefas do dia a dia, ela tem em baixa quantidade. E aí, se ela gasta esse combustível com as tarefas que a gente, né, que não são tão... que ela não precisaria gastar tanto combustível assim, né, porque poderia se tornar um hábito para ela não tem combustível suficiente para executar aquelas tarefas que ela realmente precisa. Então, a rotina do TDAH, nesses 5 elementos que eu vou falar para vocês, é justamente para ajudar a aumentar e regular o nível desse recurso cognitivo, o nível desse combustível cerebral do cérebro, tá? É para ajudar nesse processo, ok? Então,
Para isso, a gente precisa de alguns elementos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um acróstico que eu utilizo para falar desses 5 elementos, que são os 5 elementos básicos. A gente ajusta esses 5 elementos e depois a gente vai olhar para o escovar o dente, tomar banho, fazer o dever de casa, hora de dormir não. E outras coisas que pode ter ali na rotina que a gente também vai precisar ajustar, tá? Deixa eu virar aqui para vocês, só um minutinho. Eu vou só mostrar o acróstico, depois eu vou falar de cada item separado para vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Ó, eu uso o acróstico METAS, tá? Que no caso é o nome do curso que eu falei para vocês de rotina para TDAH. O METAS é como se fosse os nossos objetivos principais da rotina, que é trabalhar esses 5 elementos aqui, tá? Na rotina do TDAH. Meditação, eu vou explicar para vocês o que é isso. Exercício físico, tratamento de doenças, alimentação e sono. São os 5 elementos que a gente tem que olhar na rotina. Então, ó, eu vi que tem várias psicólogas aqui, tem psicopedagoga. Toda vez que você for atender uma criança com TDAH ou uma criança com suspeita, porque muitas vezes a rotina, né, todos esses elementos aqui podem estar com problema, e aí a criança está com sintoma de TDAH, mas não é TDAH, e ajustando a rotina você já resolve o problema, né? Então pode ser tanto no período de avaliação quanto depois. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a rotina, tá? E a gente vai analisar esses pontos aqui, ok? Se não tiver na rotina da criança, a gente vai começar a trabalhar para inserir aos poucos esses elementos. Então vamos lá. A letra M, que é a meditação, não é aquela meditação tipo yoga, tá, gente? Aquela meditação assim que a gente faz aquela, sabe, aquela coisa do dedinho, perninha. Não é essa meditação. A meditação que a gente está falando aqui é o Mindfulness. Depois eu vou até fazer uma live sobre Mindfulness, que eu acho que é importante a gente fazer uma live sobre isso, que eu explicar isso melhor. Mas o Mindfulness, se você olhar aqui no meu Instagram, você vai ver várias postagens, mais lá para trás, né? Sobre atividades de Mindfulness que você pode fazer com o seu filho em casa. São formas de brincadeira, vamos dizer assim, que ajuda, né, a trabalhar essa ideia de você estar aqui presente no aqui e agora, que é tão difícil para o TDAH, né? Então, o Mindfulness é uma estratégia que não foi validada ainda como tratamento de TDAH, tá? Mas as pesquisas já indicam que ajuda bastante a criança. Então, você pode agregar na rotina da criança para ajudar a diminuir a ansiedade, a hiperatividade e ajudar a melhorar a regulação emocional. Junto com o Mindfulness, a gente tem a respiração diafragmática. Então, entra tudo dentro desse item meditação, tá? A respiração diafragmática é aquela respiração que a gente utiliza, né? Pra gente dar aquela, sabe, aquela acalmada, assim, né? Principalmente quando a gente tá em sintomas de ansiedade. Então, quando a gente tá muito agitado, a gente pode trabalhar, quando a gente quer ajudar a criança a ter uma regulação emocional, a gente trabalha com a respiração diafragmática. Então, tanto o Mindfulness quanto a respiração diafragmática, elas ajudam a diminuir a ansiedade, hiperatividade e melhorar a regulação emocional. Se você torna isso um hábito, se na rotina da criança ela tem momentos onde ela se acalma, porque a criança com TDAH, principalmente se ela for do tipo hiperativo, ela é muito acelerada, né? E o que isso vai refletir? Vai culminar, né? Tem todas as questões do dia a dia, mas vai culminar num problema principalmente lá na hora do sono. Porque essa criança vai estar extremamente cansada, mas ela não vai conseguir relaxar para dormir, que é uma queixa muito grande das crianças com TDAH, né? Ela tá cansada, ela já tá até irritada, né? Mas ela não consegue dormir, porque ainda não consegue se desligar. E quando você insere, né, essa atividade de mindfulness, respiração diafragmática, ali na hora de deitar, foi até uma orientação que eu dei para uma família que estava tendo muito problema da criança, a criança não conseguia dormir, ela não conseguia se desligar para dormir, e a ponto do menino falar para a mãe assim, mãe, me ajuda a me acalmar,
me ajuda a dormir. Olha o ponto que chegou, a criança pedir ajuda para a mãe para conseguir dormir, né? Para conseguir desligar. Então a gente inseriu atividades ali a mãe na cama com ele, né? Fazendo atividade de mindfulness, respiração diafragmática, para ele desacelerar e ele conseguir relaxar. Porque muitas vezes a gente fala para a criança, você tem que relaxar para dormir. Relaxa para dormir, que era o que a mãe dizia para ele, né? Vai, relaxa para dormir, mas a criança não sabia relaxar. Como que eu relaxo? Eu não sei relaxar. E a gente precisou, né, ensinar para ele como ele podia fazer para relaxar. Então a gente inseriu, né, a respiração diafragmática, né, alguns exercícios de mindfulness ali que gerava conexão entre a mãe e o filho, e entre o pai e o filho também. E a gente inseriu também uma massagem, que era o que ele disse para a mãe que ajudava a relaxar. Então a mãe fazia um pouquinho de massagem nele e aí ele relaxava e conseguia dormir. Então a gente trabalhou ali, né, a rotina do sono, inserindo dentro da rotina o mindfulness, tá? Eu não vou explicar muito a fundo o mindfulness, porque eu vou fazer uma live só sobre mindfulness, eu vou explicar para vocês como que é, vou dar dica de várias atividades que vocês podem fazer em casa com a criança, tá? Mas é importante. E até de manhã você pode fazer cedo quando acorda, né? Quem é adulto, tem TDAH, é importante já começar o dia limpando a mente, né? Se autorregulando, trazendo você para o centro, né? Tem uma pessoa, né, que tem TDAH adulto, e ele é até bem famoso aqui nas redes sociais, tem até um canal chamado TDAH pra gente grande. E ele tem TDAHzão, né? E ele fala que ele aprendeu a usar, né, a respiração diafragmática na hora de algumas situações, como por exemplo, situação que ele tem que tomar uma decisão. Então, quando ele entra, por exemplo, num restaurante que tem self-service, que ele tem que escolher a comida que ele vai comer diante de várias comidas, ele disse que isso era sempre uma situação que era um gatilho para ele ter alguns problemas. Isso roubava, o fato de ter que escolher a comida roubava o combustível cerebral dele. E aí, quando ele vai entrar no restaurante, que ele tem que fazer essas escolhas, primeiro ele vai lá no cantinho dele, lá, faz a respiração diafragmática, sabe? Se regula, se autorregula, ativa, né, o cérebro dele para ele conseguir fazer a escolha mais consciente e não ficar atribulado ali naquela situação, não permitir que aquela atividade, né, que é simples, que é botar uma comida no prato e comer, né, roube o combustível cerebral dele e depois ele fique nervoso, né, fique, enfim, desregulado com alguma situação, né. Ó, a Janine tá colocando, né, sigo ele, é maravilhoso, ele é top, 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 né, quem tem TDAH e adulto, siga TDAH pra gente grande, porque ele é maravilhoso. Então, a meditação, nessa perspectiva, né, do mindfulness, de atividades que vão fazer com que a criança pare um pouco, né, olhe para dentro de si, respire, ajuda, isso se tornando um hábito, óbvio, né, tem que estar dentro da rotina da criança, ajuda a melhorar, né, a diminuir a ansiedade, a hiperatividade, melhorar a regulação emocional. Mas como eu falei, não é tratamento para TDAH, então isso tem que estar inserido na rotina junto com outras questões que a gente vai ver aqui, tá? Um outro item do Metas, que é a letra E, que é o exercício físico. Exercício físico é indispensável para crianças com TDAH. Para qualquer criança, né? Mas para TDAH é indispensável. Ajuda a regular as funções cognitivas, né? É indicado não só para uma questão de vida saudável, mas também para complementar o tratamento TDAH. Hoje, as pesquisas, né, que estão investigando aí possibilidades de tratamento alternativo para TDAH, todos aqueles tratamentos que a gente ouve falar aí, né, retirada de glúten, florais, etc. Todos esses tratamentos não têm evidência científica para tratamento TDAH. Mas a atividade física é a única que os pesquisadores indicam como uma atividade complementar. Ela não é substitutiva, ela não substitui o tratamento padrão ouro,
tá? Que é a terapia e a medicação. Mas ela entra como um complemento muito importante para o tratamento do TDAH, tá? Então, atividade física é essencial. Qual atividade física? Né? Muitas mães perguntam, qual a melhor atividade física para quem tem TDAH? Eu vou dizer para vocês a atividade física que é indicada, mas depois eu vou dar minha complemento, tá? A atividade que as pesquisas indicam é a atividade aeróbica. O que é uma atividade aeróbica? É aquela atividade que exige esforço, concentração e que gera prazer. Então, essas são as atividades que são mais indicadas. No entanto, como a gente tem dificuldade de engajamento de crianças em atividade física, sabe aquela criança que tem dificuldade de fazer atividade ou começa e depois não quer fazer mais? Então, a atividade que o seu filho gosta e ele tem prazer é essa que você vai colocar seu filho, tá? Porque a atividade que gera prazer é aquela atividade que vai ajudar o cérebro a produzir mais dopamina, ok? E é isso que a gente quer. A gente quer uma atividade física que ajude o cérebro a repor o combustível cerebral que ele perdeu nas outras atividades, tá bom? Então, atividade que seu filho gosta, se ele gosta de jiu-jitsu, se ele gosta de natação, se ele gosta, é essa que você vai colocar, porque ele vai ter mais motivação e ele vai se engajar mais nessas atividades. Mas a atividade física é inegociável dentro da rotina, ok? Vamos lá. O outro item da rotina, né, do nosso acróstico metas, que é o T, de tratamento de doenças. Aqui, do tratamento de doenças, entra o seguinte. Claro que nem todo dia, né, você vai tratar doença, porque nem todo dia a gente está doente. A gente precisa estar, a criança precisa estar sempre, né, em acompanhamento para ver se está tudo legal, e a pediatra, aquele acompanhamento básico de toda criança. Mas quando a gente fala de TDAH, a gente tem o tratamento do TDAH, que entra aqui nesse item. Então, o tratamento do TDAH tem que estar aqui, que aí entra a medicação, se tiver sido indicada para ele, entra a terapia cognitivo-comportamental. Então, o tratamento de doenças não é só doenças do dia a dia, né, que a gente tem que estar sempre acompanhando a criança com o pediatra, mas também o próprio tratamento do TDAH. E não só o tratamento do TDAH, das comorbidades que a criança pode ter, né? Então, às vezes você tem uma criança com TDAH e transtorno de ansiedade, né? TDAH e TOD. Então, dentro desse item, tratamento de doenças, está incluído o tratamento do TDAH e o tratamento da comorbidade, que no caso aqui do nosso exemplo é o TOD, tá? Então, dentro da rotina, a gente tem que incluir ali, né? A criança toma medicação, então tem que estar ali, o horário da medicação, né? Qual o melhor horário? Porque às vezes a gente precisa pensar no horário que seja melhor para aquela criança, porque se ela tomar em determinado horário, ela não come, né? Afeta a alimentação dela, né? O apetite. Então você tem que pensar um horário diferente para que ela consiga primeiro comer, depois tomar medicação. Então, tudo é estratégico. Tudo é estratégico, a gente tem que pensar em cada detalhe. A terapia, a gente vai colocar. Então, às vezes, gente, tem crianças que vão fazer terapia, às vezes 7 horas da noite, né? Que é a hora que ela consegue sair da escola e ir para o psicólogo. Mas será que 7 horas da noite é o melhor horário para ela fazer terapia? Às vezes é o único que tem, tudo bem. Mas às vezes é possível também mudar. Será que não é possível fazer de manhã? Então, olhar para a rotina, para esses elementos da rotina, é olhar o que a gente pode mexer nessa rotina, ajustar, organizar para potencializar o resultado dessa atividade na vida da criança, tá? Ó, meu tem TEA, TDAH, deficiência intelectual. É um combo aí bem complexo, né, Monique? Bem desafiador, né? Mas tem que tratar os três, né? Não pode deixar. E o que eu tô falando aqui é pro TDAH, mas serve também pro TEA, serve pra deficiência intelectual também, que são os elementos básicos da rotina, né? Meu tem TDAH e TOD composto moderado. Também é outro desafio, né, Mônica? Mas é como a gente fala, gente, a rotina, ela não é
ela não é o tratamento, mas ela faz parte do tratamento. É o primeiro passo que a gente faz, ajustar a rotina da criança. E ajustar a rotina não é fazer lista de tarefas, como eu expliquei no início. É a gente olhar para esse dia da criança de uma forma estratégica e pensando em elementos da rotina que vão potencializar, que vão ajudar essa criança a não ter gasto de combustível cerebral, que é o grande problema. Porque quando ela gasta muito combustível cerebral, sobra pouco para ela usar naquilo que realmente ela precisa. Faz terapia intensiva todos os dias durante 5 horas. Isso aí, o TEA precisa mesmo, né? Então, tratamento de doença envolve o tratamento do TDAH, o tratamento, né, de doenças do dia a dia da criança, uma gripe, enfim, acompanhar sempre isso, né? Às vezes a criança está com anemia, né? E essa anemia pode estar prejudicando a atenção dessa criança, né? Então, às vezes, pode estar confundindo, achando que a criança tem TDAH e, na verdade, ela tem uma anemia que está prejudicando a atenção dela. Ou então, ela tem TDAH e a anemia prejudica ainda mais o TDAH, né? E também as comorbidades, como a gente estava falando aqui, tá? Então, essas doenças, né, anemia, a própria obesidade, diabetes, tudo isso pode estar roubando combustível cerebral dessa criança. E o que a gente quer é que isso não aconteça, tá? Que ela tenha combustível suficiente para iniciar, realizar, né, e terminar as tarefas que ela tem que executar no dia a dia dela, ok? Uhum. Monique colocou aqui, ó, falta de vitamina B12. Eu estava estudando sobre isso essa semana, Monique. Falta de vitamina B12 traz uma série de prejuízos para nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta, né? E, inclusive, muitos sintomas de TDAH, parecidos com TDAH, a vitamina B12 pode causar, né? Então, às vezes, a criança está com uma baixa de vitamina, ou a gente está com um sintoma parecido com o de TDAH, mas não é. Então, tem que investigar, né? E tratar, se for o caso. O quarto item, então, M de meditação, que a gente falou, E de exercício físico, T de tratamento de doenças, agora a letra A de alimentação. Então, o acróstico que a gente está fazendo é metas, tá? M, E, T, A, e depois a gente vai falar do S. A letra A é o de alimentação. Então, deixa eu só falar, aproveitar que a Monique falou aqui dos suplementos, né? Então, assim, gente, esses suplementos, eles não são tratamento do TDAH, tá? Eles são tratamentos para suplementos que ajudam na nossa vida de um todo, né? Hoje a gente tem falado muito sobre isso, né? Suplementar a nossa com vitaminas para todo mundo. Eu mesmo tomo várias, né? Suplementozinho de vitaminas. A criança muitas vezes precisa também tomar, né? Mas isso não quer dizer que está tratando o TDAH. Vou tomar um suplemento X que vai tratar o TDAH. Não, isso vai ajudar na saúde da criança. E se ela tiver uma boa saúde, ela não vai aumentar, intensificar os sintomas de TDAH dela, ok? A alimentação, que é a letra A. Como eu falei para vocês, no mini curso Metas, né, de rotina educativa para TDAH, tem tudo isso aqui explicadinho, tem toda a organização, como você monta a rotina e como você gamifica a rotina com seu filho também. Então, a alimentação aqui, eu não vou entrar muito na questão da alimentação saudável. Claro que toda criança precisa de alimentação saudável, né? E eu também não vou falar aqui de alimentos que são bons para o TDAH, alimentos que são ruins para o TDAH. Tem que tirar glúten, tem que tirar lactose, tem que tirar o açúcar, porque criança TDAH... Eu não vou entrar nisso, tá? A gente não tem grandes evidências científicas aí sobre alimentos, né? Como retirada ou inserir ou retirar alimentos como tratamento do TDAH. A gente não tem evidência científica em relação a isso. Muitas pesquisas vêm sendo feitas, muitos nutricionistas têm trabalhado sobre isso, endocrinologistas, mas eu não vou entrar nesse ponto, tá? O que eu quero falar aqui é que a alimentação, né, uma boa alimentação, é importantíssimo para qualquer criança e
Para o TDAH, muito mais, né? Porque quando você tem um corpo saudável, né, uma boa alimentação, a alimentação ajuda nesse cérebro saudável também, né? Os bons nutrientes, eles são essenciais para o cérebro conseguir se desenvolver da melhor forma, então ele contribui, não é que ele vai tratar o TDAH, mas ele vai criar um corpo, né, um organismo mais saudável, até para que os tratamentos, eles tenham mais resultados, né? Ele realmente encontra ali condições orgânicas para um bom resultado. Então, esses elementos aqui que eu tô falando não são substitutivos do tratamento da criança, mas eles são elementos que vão ajudar dentro da rotina a não roubar combustível cerebral dessa criança, tá? A ajudar a produzir e a regular esse combustível cerebral que a gente falou no início. Uma outra questão da alimentação que eu acho importante falar aqui é o momento da alimentação também, né? Então, não só os nutrientes, a alimentação adequada, né? De qualidade, mas também esse momento de estar em família, né? De estar em família, de estar ali criando vínculo, criando conexão e memórias afetivas, né? As nossas memórias, elas, principalmente nós que já somos adultos, muito das nossas memórias de infância tem a ver, né, com momentos que a gente comeu alguma coisa gostosa, que a gente estava na casa de alguém, na casa da avó, a comida da mãe. Então, essa questão da alimentação tem não só a alimentação que nutre o corpo, mas a alimentação que nutre a nossa alma também. Então, são momentos que a gente pode aproveitar para criar conexão, criar vínculo com essa criança, né, para que a gente consiga aí quebrar resistências aí da criança em algumas situações do dia a dia, tá? Ó, a Elisa colocou, mas como se alimentar bem se o medicamento tira o apetite? Então, Elisa, eu até dei um exemplo aqui um pouquinho antes, não sei se você ouviu, que muitas vezes a gente tem que olhar para a rotina para ver a questão do horário da medicação, tá? Então, já tive paciente que a gente ajustou a medicação. Por exemplo, ela tinha que tomar medicação para ir para a escola à tarde. Então, o que a gente conseguiu ali, né? Trazer o almoço um pouquinho para antes do horário que ela almoçava, para poder ela tomar a medicação e ir para a escola. Porque se ela tomasse a medicação antes de almoçar, ela não almoçava, entendeu? Então, assim, a gente pode fazer alguns ajustes na própria rotina para ajudar nisso, né? Mas alguns médicos, dependendo do grau de perda de apetite da criança, se ela estiver perdendo muito peso também, às vezes eles entram com uma medicação aí para abrir apetite, enfim. Aí tem que ajustar dependendo de cada caso, tá? Mas tem formas da gente tentar driblar esse problema, porque realmente tem crianças que perdem o apetite, né? Bastante. Então, perda do apetite se passa com o tempo. Para algumas crianças, sim, mas para outras, não, tá? Eu já tive, por exemplo, paciente adolescente, né, que tomou Venvance e perdeu muito apetite e emagreceu muito, assim, não comia praticamente nada. Como o Venvance é uma medicação de TDAH que tem de mais longa duração, né? A gente teve que trocar a medicação para Ritalina, porque a Ritalina tinha menos duração e diminuía menos o apetite dela. Então foi um ajuste que foi feito, no caso dela deu certo. Mas como a gente fala, né, medicação, rotina, a gente tem que olhar cada caso para ver o que é melhor, tá? E a gente então vai para o último aqui, né? O último item nossos 5 itens, nosso acróstico metas, que é o S, que é o S de sono. Mais uma vez, não dá pra gente trabalhar com a criança com TDAH se ela tiver com problemas sérios de sono, tá? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga psicóloga que me encaminhou um paciente, um menino de 7 anos, ele até mora nos Estados Unidos. E eu acompanhando esse menino, né, a família me trouxe para fazer uma avaliação de TDAH. E a gente eu comecei a atender, só que essa criança tinha um problema seríssimo com sono. A suspeita dele estar com terror noturno.
Então ele não dormia sozinho, ele não dormia direito, acordava muitas vezes durante a noite com pesadelo, chorando, tinha medo. Então assim, eu conversei com a família, né, nos primeiros dias primeiras semanas de atendimento, eu comecei, olha, eu vou dar uma pausa aqui nessa avaliação TDAH, eu preciso ajustar, entender o que está acontecendo e ajustar um pouco esse sono dele, melhorar um pouco, porque provavelmente isso está repercutindo nesse comportamento mais irritadiço, mais hiperativo e mais desatento dele, porque ele não dorme direito, né? E acorda cansado, acorda com sono, e isso, claro, vai refletir no comportamento dele. Então, eu não posso fechar um diagnóstico TDAH sem minimamente ajustar esse sono. Então, o sono precisa estar adequado, gente, para o próprio desenvolvimento, né? Desenvolvimento saudável de qualquer criança, de qualquer pessoa, né? O sono é extremamente importante. Mas no TDAH a gente precisa olhar para isso, porque é muito comum crianças com TDAH ter algum tipo de problema com sono, ou para conseguir dormir, ou para ter um sono reparador, né? Muitas vezes é um sono que é muito agitado, a criança se mexe muito, acorda cansada, é um sono que ela acorda muito durante a noite, é um sono que ela não entra muito no sono profundo, né? Aquele sono mais leve, tem às vezes alguns distúrbios de sono, bruxismo, enfim, né? Então a gente precisa olhar para esse sono, né? Para tornar esse sono mais saudável, né? Ter mais qualidade nesse sono, tá? Então não é a questão só da quantidade de horas para dormir, porque às vezes a criança dorme a noite toda, dorme às vezes 9 horas por noite, dorme e só acorda no outro dia. Mas e a qualidade desse sono enquanto ela está dormindo? Será que é adequado, né? Muitas vezes a gente vai precisar ajudar essa criança a dormir, né? Como o exemplo que eu dei do meu paciente, né? Do meu paciente não, do filho dos pais que eu faço orientação de pais, né? Ele não conseguia dormir e os pais falavam, você precisa relaxar para dormir, mas ele não sabia relaxar e pediu para a mãe, me ajuda a relaxar, eu não sei, me ajuda a dormir, né? Então a gente teve que ensinar, né? Eu orientei a família lá na orientação de pais e a família ajudou essa criança a relaxar para dormir. E aí ele conseguiu dormir. Então, o sono, ele é regulador de humor, né? Ele envolve processos que têm a ver com a memória, né? Tem a ver com o crescimento da criança. Então, o sono, ele é essencial. E quando a gente fala de TDAH, né? Ele é regulador de humor e ele vai renovar todo o nosso recurso cognitivo. Então, muitas vezes a criança acorda no outro dia, quando ela não tem noite de sono, boa noite de sono, quando ela acorda no outro dia, ela já acorda cansada, irritada. Então, ela já acorda com baixo recurso cognitivo, baixo combustível cerebral. Como que a gente quer que ela vá para a escola e preste atenção na aula? Como que a gente quer que ela sente para fazer o dever de casa com a gente? Se ela já acorda com um tanque de combustível dela na reserva. Ok? Então, ajustar o sono é muito, muito, muito importante, tá? E aí eu quero deixar aqui como exercício para vocês, que é um exercício que tem lá no nosso curso de rotina, que é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão fazer aí num papelzinho em casa, tá? É um exercício para vocês fazerem de reflexão. Ó, vocês vão colocar metas, tá? Cada parte da pizza aqui, né? Cada fatia da pizza um item da rotina, tá? Então, aqui, meditação, né? Que essa parte de se acalmar, de respirar, mindfulness, exercício físico, tratamento de doenças, incluindo o tratamento do TDAH. Muitas crianças não estão fazendo o tratamento, né? A gente sabe disso. A alimentação e o sono. Você vai anotar isso aqui. Depois você vai pintar de acordo com a avaliação que você dá para cada item deles. Então, por exemplo, meu filho faz atividade física, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, então ele tá bem na atividade física, tá tranquilo, ajuda ele e tal, então eu posso pintar tudo aqui. O tratamento de doenças. Ele vai regularmente ao pediatra e tal, ele tá tomando medicação, mas ele não tá na terapia. Então, eu vou pintar, não vou pintar tudo, eu vou dar, sei lá, 70%. Então, eu vou pintar 70% aqui.
na alimentação. Como é que tá a alimentação? Sono. Então, você vai dar nota, tá? De 0 a 10 e você vai pintar aqui para representar, só para você ter uma noção, né? Você ter uma noção aqui das áreas que você precisa melhorar na rotina do seu filho, tá? Ok? Monique colocou o que melhora no TDAH. Depende, Monique, porque assim, muita coisa melhora no TDAH. O TDAH é o transtorno da infância, né, do neurodesenvolvimento, que melhor tem resposta para o tratamento, né? Então, muita coisa melhora no TDAH, mas no que no TDAH, né? Porque o TDAH é uma sigla de um nome de um transtorno que é muito complexo, que envolve uma série de sintomas, tanto sintomas primários, que estão ligados diretamente à desatenção, hiperatividade e impulsividade, quanto sintomas secundários, que podem estar ligados à questão da regulação emocional, habilidades sociais, né? Enfim, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, uma série de outros comportamentos que podem estar, sintomas que podem estar relacionados ao TDAH. Então, para cada prejuízo que o TDAH traz, há uma intervenção específica para ser utilizada, tá? Para cada prejuízo, né? Para cada sintoma, a gente trabalha com os prejuízos. Então, para cada prejuízo que o TDAH traz para a vida da criança, a gente tem estratégias específicas, tá? Não é uma estratégia única que trabalha tudo, ok? Depois pode repetir o T de metas? Sim, vou colocar aqui o acróstico para vocês, tá? Vou botar aqui para vocês verem. Ó, o acróstico é metas, meditação. Como eu já expliquei, eu vou fazer uma live só sobre isso aqui, tá bom? Só sobre isso aqui. Depois, vou ver se eu faço na semana que vem. Exercício físico, tratamento de doenças. E aqui entra o tratamento do TDAH também, tá? Terapia e medicação, se for indicado. Alimentação e sono. Ok? Ó, ele ter tratamento de doenças. Meu netinho dorme cedo, no entanto, o sono é super agitado e a cabecinha fica toda molhada de suor, mesmo no inverno. Tem que ver. A minha sobrinha, por exemplo, né, ela tem TDAH e ela dormia a noite toda, mas o sono dela era agitado. Ela rodava a cama toda. Se você dormisse com ela, você tinha que ter cuidado, porque ela se jogava em cima de você, era perna para um lado, braço para o outro, uma confusão danada. Uma confusão, com certeza, no outro dia estava cansada, né? Com certeza. E assim, essa irritabilidade que a criança acorda, ela já fica irritada. Opa! Ela já fica irritada para fazer as coisas do dia a dia. Já começa, porque assim, desde a hora que a criança acorda, ela tem coisa para fazer, né? Então ela acorda, ela tem que escovar o dente, e às vezes ali já é uma guerra, já vai minando o combustível do cérebro dela. Aí às vezes ela tem que estudar de manhã, ela já vai para a escola irritada, já vai para a escola sem paciência, né? Então tem várias coisas que vão minando essa energia, roubando esse combustível cerebral dela. Então a gente tem que fazer o quê? Acrescentar coisas que vão ajudar a repor esse combustível cerebral. A medicação é essencial para isso, porque ela vai agir aqui no cérebro, ativando, né, e produzindo dopamina, neurotransmissores importantes, mas a gente pode também, dentro da rotina, de uma forma complementar, não substitutiva, ajudar a potencializar isso. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Lembrando, toda quarta-feira é o nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram. Então, a gente se encontra aqui toda quarta-feira, 18 horas. Sexta-feira é a nossa live para profissionais. Então, você que é psicóloga, psicopedagoga, vem estar comigo na sexta-feira. A gente, nessa semana, vai conversar sobre psicoeducação, como a gente pode psicoeducar os pais de criança com TDAH, explicar para eles o que é o transtorno, né? Vou trazer aqui algumas ferramentas que eu uso, algumas estratégias, a gente vai conversar sobre isso.
E no final do mês, dia 29, 30 e 31 de agosto, a gente vai ter a semana da orientação de pais de TDAH. É um evento online gratuito para psicólogas e psicopedagogas. Se você deseja participar dessa semana, que é, gente, vou dizer para vocês, só as aulas da semana, que são gratuitas, já estão muito boas para você que quer trabalhar, né, com crianças com TDAH e orientar as famílias, né? É só você clicar no link da minha bio, tem um link lá para você entrar no nosso grupo, que é através do grupo que eu vou disponibilizar as informações, material extra, o link das aulas, vai ser tudo através desse grupo, tá? Então não deixe de entrar, você que é psicóloga, psicopedagoga, para participar com a gente da semana da orientação de pais TDAH. Ó, Janine, é bem complexo. Eu tenho dificuldade de montar a rotina porque não consigo montar nem a minha. Isso também é a gente já tem dificuldade, né, de montar a nossa rotina naturalmente. Se for uma mãe, se for um adulto com TDAH, mais ainda, né? Então é bem complicado. Mas como eu falei, a rotina pro TDAH, né, lá no curso Metas eu explico, né? É a rotina, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Lá no curso Metas tá explicando, ó. É a mínima rotina saudável possível. Se a gente quiser montar para o TDAH uma rotina cheia de itens, cheia de horários, cheia de coisas, a gente não vai conseguir adesão. A criança, o adolescente, o adulto vai olhar para aquela lista e vai falar, e o cérebro vai pensar assim: nem vou começar, porque eu não vou dar conta mesmo. Tá muito complexo isso, tá muito difícil, muito chato. Então, é a mínima rotina saudável possível. Mínima porque é aquilo que é essencial, que não pode ficar de fora. Como, por exemplo, esses 5 itens que eu expliquei para vocês hoje. Rotina porque ela vai ter uma constância, né? Saudável porque vai promover saúde, vai promover combustível cerebral para essa criança. E possível porque tem que ser possível de se realizar. Porque às vezes a gente monta a rotina que nem a criança dá conta, muito menos os pais dão conta de fazer a rotina acontecer, né? O curso de rotina tá no link da minha bio, Janine. Se for aqui na minha bio do Instagram, você vai clicar, vai aparecer um menu. No menu vai ter um item lá, acho que é o mini curso Metas de Rotina para TDAH, alguma coisa assim, tá? Você clica e você já entra ali no link de pagamento, tudo direitinho, tá bom? Você vai ter, aí você já recebe o link da plataforma, já faz. E como eu falei, até final de agosto, eu tô em julho, até final de agosto, o valor vai continuar do mesmo, né? Que é menos de R$100, menos que uma consulta, o valor de uma consulta. A partir de setembro, ele vai ter uma reformulação, né? Vai sofrer uma reformulação. E quem comprar agora vai ter acesso à reformulação. Então, não fique preocupado de comprar agora. Aproveite o preço, né? Mas você vai ter acesso a todas as atualizações que eu vou fazer depois de setembro. Mas o valor também vai mudar, tá bom? Beijão para todas vocês. Quem é psicólogo, psicopedagogo, encontro vocês sexta-feira. E você que é mãe de TDAH, quarta-feira, no nosso Papo de Mãe TDAH, a gente se encontra de novo, tá? Tchau, tchau, pessoal!